Bom dia a todos, quero saudar a todos aí com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando esta manhã de segunda-feira com mais um vídeo do nosso canal Buscai o Reino de Deus. Vamos compartilhar aí a palavra do Senhor, nosso Deus Altíssimo, no livro de Números, lá em capítulo 13, do versículo 25 ao versículo 32. Nós temos aí o relatório dos espias recebido com incredulidade. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Nós temos aqui uma passagem onde agora o povo que havia atravessado o deserto, saído do Egito pela mão poderosa de Deus, libertado da escravidão, mediante o comando e a liderança de Moisés. Deus libertou aquele povo e prometeu a terra de Canaã, terra essa que Deus, na sua promessa, disse: leite e mel. É chegar a hora de tomar posse da terra. Se avizinham as proximidades. Moisés então envia 12 espias, um representante de cada tribo, para que fosse, vigiasse, espiasse a terra, os seus habitantes, e lhe trouxesse o relatório. Assim o fizeram. Mas a maioria traz um relatório negativo, um relatório que promove o medo na congregação do povo. O povo começa a lamentar, o povo começa a temer. O relatório diz que naquela terra há homens gananciosos, poderosos, como os amalequitas e outros ali que são gigantes. E então os Anaques são comparados como gafanhotos. O povo então fica amedrontado com esse relatório da maioria. No entanto,
relatório positivo. Caleb disse, perante o povo e Moisés: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Em meio a tanto negativismo, Caleb, e vimos lá, podemos ver lá ainda no capítulo 14, Caleb e Josué, eles demonstram um olhar positivo, corajoso diante do desafio. Lá em Números 14:6 está escrito: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Versículo 9. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. O troço deles, seu amparo, o Senhor é conosco, não vos temais. Aqui Josué e Caleb dão uma demonstração de coragem diante de um grande desafio, mas eles veem, depois do desafio, a grande conquista que é a terra prometida, Canaã, por Deus. Quem estava oferecendo e certificando a legitimidade daquela terra era nada menos do que o nosso Criador, o Senhor das nossas vidas, Deus Altíssimo. Não era algo dado de forma clandestina, era algo destinado ao povo de Deus que saíra do Egito. Mas diante daquela lamentação, de negativismo, de medo, insegurança, Deus decide por desertar uma daquelas tribos e é permitido que entre na terra de Canaã somente a descendência de Caleb e a descendência de Josué. Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné. Nós podemos ver aqui, meus amados irmãos e amigos, o exemplo de uma grande batalha. E numa grande batalha, o vencedor é aquele que se encontra preparado, que tem uma mentalidade forte, que conta para si histórias, são pessoas que têm uma mentalidade, um espírito vencedor, que já passou por adversidades de obstáculos maiores, que usa desse repertório de experiência para aplicar numa nova batalha, em um novo momento, sem temer os poderosos, sem temer os gigantes, sem temer os gananciosos, ali apresentados pelos amalequitas, pelos anaques e pelos habitantes daquela terra. É preciso então que reconhecer onde estamos e onde estão os adversários. O que somos, porque somos, porque queremos e onde vamos chegar. Não adianta ficarmos temendo o desafio, o adversário,
quando temos um bom propósito, quando o nosso propósito é o melhor e é direcionado por Deus, quando sabemos que vamos conquistar para dar liberdade a um povo sofrido, a um povo que foi escravizado, a um povo oprimido, a um povo humilhado, mas que tem um Deus grandioso e que agora resgata para si as coisas boas. Os nossos adversários, eles estão acostumados a praticar o mal, a usar, dominar, manipular e explorar o povo. Isso nos promove a concluir que não há mal que dure para sempre. E Deus sempre usa pessoas, levanta pessoas líderes para derrubar o mal. O bem sempre prevalece sobre o mal. Chega um momento que a maldade entra em colapso. Eles próprios se autodestroem, porque são gananciosos, são perversos, são maus em si mesmos. E a maldade, ela é venenosa, ela é destrutiva e destrói aos seus próprios hospedeiros dela. Ainda em segundo momento, precisamos ter percepção da realidade a ser conquistada. Reconhecer o adversário, saber seus pontos fortes, saber os seus pontos fracos, nos capacitar para vencê-lo, assim como Davi tinha diante dele Golias, um grande gigante. Enquanto todos ficaram amedrontados, Davi se colocou diante do rei Saul e disse: eu posso lutar contra o Golias. E Saul disse: como, Davi? Você é tão frágil, enquanto o Golias é um gigante, como você vai vencê-lo? Davi trouxe à sua memória que ele havia matado um leão, matado um urso e que ele poderia também enfrentar o Golias. Ele tinha uma experiência e ele sabia da dificuldade, da batalha que ele tinha pela frente, mas ele tinha a oportunidade de transpor aquele grande desafio. E Davi não foi bobo, porque também não podemos entrar numa batalha sem que haja uma conquista, sem que haja uma recompensa. Caleb e Josué entrou nessa batalha porque tinha ali uma conquista. Era uma terra prometida do Senhor, uma terra que mana leite e mel, terra boa, terra frutífera. Assim nas nossas vidas também, quando entramos em uma grande batalha, nós buscamos por uma recompensa. Nós não podemos ser a causa do holocausto, o elemento do sacrifício por nada. Ainda não somente falando que essa recompensa ela vai servir para suprir nossas necessidades, mas esse não é o único objetivo. A recompensa vem maior ainda do Senhor, porque cumprimos e vamos cumprir o propósito de ajudar pessoas. Precisamos, no terceiro momento, ter o senso de propósito, como acabamos de dizer. O nosso propósito é maior do que as nossas necessidades. As nossas necessidades são consequências da nossa sobrevivência. Nós já podemos, quando temos um propósito, nós não estamos mais em busca desenfreada e gananciosa de atender necessidades básicas como alimentação, habitação, transporte, saúde, educação. Porque
pessoas que ainda estão emaranhadas nessa situação. Eu não digo aqui das pessoas que são desprovidas de recursos, eu digo das pessoas que são providas de recursos, mas que enchem seus celeiros, seus depósitos e não se sensibiliza com quem passa fome, com necessidade. Pessoas que pagam faculdades de 20, 30 mil para seus filhos em busca de um monopólio profissional, de um monopólio político, muitas das vezes buscam o autoconhecimento não com o propósito de ajudar o próximo, mas com o propósito de dominação, de exploração, de manutenção de uma dinastia, de opressão, de ter o povo em suas mãos como se fossem meros servidores explorados, famintos, mendigando o que comer. O propósito deve ser maior, deve ser de ajudar as pessoas. É importante no quarto momento também que em uma grande batalha não se desespere, não deixe abalar a esperança. É importante não ter fé, a fé de continuar persistindo, a fé de ser resiliente, de resistir, de esticar, de ter mentalidade forte e seguir na batalha, e seguir lutando em busca do objetivo maior. Quando temos fé, nós somos amparados, fortalecidos por Deus, pois a fé é o combustível que nos move, é a energia que continua a nos impulsionar para frente. O nosso cérebro sabe quando precisamos de mais energia e ele dispensa mais energia para nós. A fé nos move para frente. Fé tem convicção das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que acontecerão. É também ter ação. Fé é acompanhada de ação. No quinto momento, precisamos, numa grande batalha, fazer o mínimo esforço. Às vezes não basta enfrentarmos, batermos de frente com um gigante. Não é interessante você confrontar o gigante. É interessante que usemos de planejamentos, de estratégias para derrubar o gigante. Foi assim com Davi. Davi ele não foi para o corpo a corpo com Golias. Ele sabia que o Golias era um gigante e que um toque do Golias desmontava. Davi então não foi com a arma poderosa e não usou aparatos que dificultasse até a sua locomoção, por ele ter um porte físico frágil, mas ele usou o melhor que ele tinha, que foi a sua inteligência. Então, portando o que chamamos no popular de um cornalo, de uma banda, ele retirou da sua aljava, ele retirou ali a pedra e com o seu estilingue acertou a testa do gigante e ele caiu por terra. Ou seja, o gigante esperava um confronto corporal e Davi foi perito e certeiro, o surpreendeu e o derrubou. Ele fez então o mínimo esforço. Ele não mediu forças com o gigante, pois ele sairia em desvantagem. Por último, a grande batalha. Só vencemos a grande batalha se não tivermos medo. Não ter medo é importante. É comum, é normal, é um grupo de pessoas que lideramos, o medo tomar conta da maioria. O
o medo do adversário, das ações, do poderio, da tradição costumeira. Mas é importante ter no nosso grupo, ter na nossa companhia pessoas vencedoras, pessoas de mente forte, pessoas acostumadas a vencer. E Davi era esse elemento acostumado a vencer, ainda que ele não tivesse plateia, testemunhas, ele tinha uma experiência própria. Ele já havia no passado matado um urso, matado um leão. Então não tem medo. Vendo ainda hoje uma palestra, ainda ontem uma palestra de um palestrante, ele dizendo: não há muita diferença entre o corajoso e o covarde. A diferença ela é mínima. Há uma semelhança do corajoso e do covarde. Ambos têm medo. Mas porém há uma diferença. A diferença está na atitude. O corajoso, ele vê o desafio, mas ele vê a conquista que está por trás do desafio. O covarde, ele vê o desafio e se retrai diante da dificuldade. Enquanto que o corajoso explora para ser o dominador, o covarde se retrai, se refugia e passa a ser agora escravizado. O que você quer escolher? Você quer conquistar? Você quer ser o vencedor para usufruir dos benefícios? Ou você quer ser o derrotado e continuar sendo explorado, sendo massacrado, sendo humilhado de forma injusta por líderes incapazes, desonestos com a sociedade, com a missão que lhe foi dada? Eis aí a grande questão. Fica aqui a nossa palavra nesse dia.